A Copa do Mundo é conhecida como o maior evento futebolístico de todos. Muita história, conquistas e aquele futebol de alto nível. E claro, quem detém a maior quantidade de títulos é o nosso Brasil. Mas peraí, você sabe como começou a Copa do Mundo? Quem foram os primeiros campeões? Onde foram as primeiras sedes? Calma aí, meu querido, senta aí que eu vou te explicar tudo, porque você está no lugar certo, você está no Resenha das Copas. Muito bem, depois de passarmos por Uruguai em 1930, se você perdeu esse episódio, volta ali que a gente falou da primeira Copa do Mundo. Agora a gente vai para a Itália, porque 2 anos depois eles decidiram a outra sede. 1932 foi o ano que aconteceu a escolha da sede, fato aí que foi influenciado politicamente por um líder fascista muito conhecido mundialmente, talvez não pelos seus bons feitos, com certeza não pelos seus bons feitos, mas fato que sempre lembramos aí do ditador fascista Benito Mussolini, que fez questão da Copa ser na Itália, para provar aí a superioridade do fascismo italiano. Ele designou um general para conversar com a FIFA, ele garantiu que ia investir milhões ali no torneio e realmente então o pessoal aderiu a fazer o torneio na Itália, pessoal. Então, foi decidido também que ia ser de 4 em 4 anos, para não coincidir com as Olimpíadas. As Olimpíadas também eram de 4 em 4, então se não fossem em anos iguais e elas fossem seguindo assim, elas nunca se cruzariam. Então, por isso que sempre de 4 em 4 também, para dar um ar um pouco maior de importância. Então, decidido lá e de ser na Itália, naquela época também a Europa ela estava agitada com a ascensão dos regimes totalitários, tanto na Alemanha de Hitler, também na Itália de Mussolini, né, que teve essa questão da Copa, com um discurso nacionalista inflamado e calçado em uma falsa premissa de superioridade. Os dirigentes desses países utilizavam das competições esportivas para alimentar o sentimento de unidade nacional entre os cidadãos. Então fazia todo sentido o Mussolini querer tanto que a Copa fosse na Itália, pessoal. E essa foi a primeira também que teve uma eliminatória. A primeira Copa, né, ela foi algumas equipes convidadas, juntou apenas 13. A FIFA abriu 16 vagas e com isso tinham 32 equipes aí que queriam participar, então teve que ter a primeira eliminatória das Copas do Mundo. Muito bem, dessa vez então o número de equipes da Europa ele subiu muito, de apenas 4 para 21. Então, como a Copa tinha apenas 16 vagas, a Europa teve 12 dessas 16, seus 21 países foram distribuídos em grupos aí por cenários geográficos. Aqui na América do Sul teve apenas 2 vagas, na América do Norte 1, e também o Oriente Médio aí tiveram direito a 2 vagas junto aí com a América Central, a América do Norte também. Todos aí disputaram pouquíssimas vagas para participar. Foi a Copa que teve um grande número daí de times europeus, diferente da última vez. E detalhe, o time campeão da última Copa do Mundo, a seleção campeã, o Uruguai, não quis participar. Foi uma forma de retaliação devido aos europeus não quiserem participar aqui em território sul-americano. Mas o nosso Brasilzão estava lá, o Brasil participou. Brasil, Peru, Chile e Argentina, eles classificaram... Eles estavam na disputa, Peru, Chile, Brasil e Argentina classificaram-se automaticamente, eles tinham 2 vagas diretas, né? Então Peru e Chile desistiram, Brasil e Argentina passaram diretamente, só para destacar os sul-americanos, né? Então, a Itália de Mussolini, como eu estava dizendo, ela tinha essa vontade de vencer e agora a gente vai conhecer um pouquinho de como foram os jogos na Copa do Mundo. Bom, um dos favoritos era realmente a Itália de Mussolini, né? Mussolini próprio tinha dito pra eles, tipo, vençam ou sofram as consequências. Mas eles tinham um time bom, também naturalizaram alguns sul-americanos, argentinos, brasileiros lá pra jogar pra Itália. Realmente eles queriam ganhar. Os outros times que poderiam ameaçar isso, um deles era a Espanha, e eles iriam se encontrar mais pra frente, pessoal. E pra quem se pergunta, o Brasil nessa Copa do Mundo, ele caiu ainda na primeira fase, pessoal. O Brasil, ele foi eliminado, era tudo mata-mata, foi eliminado ainda pela Espanha. Se enfrentaram ainda nas oitavas de final, eram 16 times, nas oitavas o Brasil perdeu por 3-1 para a Espanha e caiu fora. Essa mesma Espanha iria pegar a Itália na próxima fase, nas quartas de final, que eliminou os Estados Unidos por 7-1. E detalhe dessa partida é que o The New York Times destacou a boa partida do goleiro dos Estados Unidos, porque se não fosse por ele, o jogo teria sido muito pior. Então imagine o massacre que foi da Argentina, da Itália nesse jogo. E agora
a gente vai para as quartas de final. Nas quartas de final teve o jogo mais interessante quase dessa Copa do Mundo, que foi Itália e Espanha, duas fortíssimas seleções que se enfrentavam. Deu 1-1 no primeiro jogo, eles foram para a prorrogação, não conseguiram desempatar, mas foi um jogo marcado aí também por algumas questões da arbitragem. Teve vários jogadores que saíram machucados e não existiam pênaltis ainda naquela época, tá, pessoal? Não tinham disputa de pênaltis. Os times ou eles jogavam uma prorrogação ou jogavam outra partida, às vezes decidiam até na moeda, mas nesse caso foi marcado outra partida e a Itália venceu por 1-0. 1-1 no primeiro jogo, 1-0 no segundo, e a Itália passou para a semifinal. Na semifinal venceu da Áustria de 1-0 e na final conseguiu a virada contra a seleção tcheco-eslováquia. Venceu eles ali e se consagrou campeão jogando em casa, para alegria do Mussolini e para alegria do fascismo, porque infelizmente a Copa do Mundo aí serviu para levantar o fascismo lá na Itália, fazer com que o povo realmente acreditasse nesse tipo de política e ficasse mais patriota ainda. Muito bem, essa foi a Copa da Itália, realmente marcada aí por diversos esquemas políticos. Teve também a questão aí da Alemanha que não conseguiu ir muito para frente, mas também tinha a questão nazista, então as políticas eram muito fortes lá na Europa nesse período. A gente estava também se aproximando aí da Segunda Guerra Mundial e vinha essas questões totalitárias ali nos países, estavam aumentando e infelizmente o futebol foi muito utilizado para a ascensão, principalmente do fascismo aí com essa Copa na Itália e com o título italiano, tá certo? Essa foi a nossa viagem por 1934, nossa próxima viagem, 1938, a gente vai para um outro time europeu, para outro país europeu, a gente vai para a França. Então você é meu convidado para estar participando da próxima. Se, dependendo do dia que você estiver ouvindo ou assistindo, já vai estar por ali, você já pode fazer essa viagem. Se não, aguarda um pouquinho, segue a gente e fica por aqui, que você vai estar sempre bem informado aqui no Resenha do Bigode, principalmente nessa série que é a Resenha das Copas, tá certo? Um abraço, pessoal. Tchau!